Mais um dia! E aí, pessoal, Léo Brito aqui, voltando a postar o vídeo com aquela enrolação de sempre, né? Mas hoje, antes de vocês terem a oportunidade de zoar o meu corte de cabelo novo, eu quero falar disso aqui com vocês, ó. Como vocês sabem, né, galera, um dos temas aqui do meu canal é mostrar pra vocês o que eu tô tentando fazer pra começar a ganhar dinheiro de verdade. E eu já falei pra vocês que uma das estratégias que eu tô usando pra tentar ganhar dinheiro é fazer aportes grandes ali do meu patrimônio em Bitcoin. E agora que o halving, que eu tanto falei também, já passou, muitos me perguntaram aqui, Léo, ainda vale a pena investir em Bitcoin? Eu não vou ficar me enrolando aqui para responder vocês, tá? Então uma resposta direta, sim, ainda vale a pena investir em Bitcoin. E digo mais, quando você entender realmente o que é o Bitcoin, provavelmente você nunca mais vai fazer essa pergunta, porque você vai entender que sempre vale a pena investir em Bitcoin. Mas tá bom, nesse momento você tá assim como eu, né, alguns anos atrás, está começando a entender agora, e o que mais te atrai nessa moeda é a possibilidade que todo mundo fala aí de você ter lucro, de você ganhar dinheiro por causa da valorização que ocorre nessa criptomoeda em específico, né? Só tenho que falar para vocês que eu não recomendo que você assista o meu vídeo, pegue uma quantidade grande de dinheiro e já coloque ali no Bitcoin, independente de tudo que eu vou falar aqui, tá bom? O que eu quero aqui é te incentivar a estudar por si mesmo, entender o que é, e aí sim, quando você estiver claro dos riscos do Bitcoin, aí você coloca a quantidade de dinheiro que você achar melhor, certo? Lembrando que você também pode começar assim como eu comecei, colocando ali bem pouquinho no começo, R$ 50 por mês, R$ 100 por mês. Mas como a gente está diante ali de um momento em que historicamente o Bitcoin sempre valorizou bastante, é interessante que eu coloque em vocês esse senso de urgência para que vocês vão logo pesquisar um pouco mais de informação sobre isso, para que vocês também aproveitem essa valorização que está prestes a acontecer. O Bitcoin, como eu falei em outro vídeo, ele foi criado de um jeito em que ele tem uma oferta limitada. A pessoa lá que criou o Bitcoin, que até hoje ninguém sabe realmente quem foi, o Satoshi Nakamoto, né? Ele fez ali o programa definindo que existiriam apenas 21 milhões de bitcoins no mundo inteiro. Esse é um número que jamais vai mudar. Sempre, em toda a história do Bitcoin, no passado, no presente e no futuro, só existirão essas 21 milhões de moedas no Bitcoin. Jamais existirá mais moedas do que isso. Essa coisa do Bitcoin ser matematicamente garantido, tendo apenas essa quantidade, é algo extremamente importante, que faz com que o Bitcoin seja a coisa literalmente mais escassa aqui do mundo. Vejam bem, pessoal, por que a galera comprava o ouro, né? Por que o ouro ele tem essa valorização toda? Por que a gente considera que o ouro é uma coisa valorosa? Porque existe muito pouco ouro aqui na Terra, muito difícil de se encontrar ouro novo. O ouro é uma coisa escassa. Porém, mesmo o ouro, com toda essa escassez dele, todo dia, né, volta e meia, com o uso de tecnologia, com o melhoramento ali da mineração, com as próprias pessoas sempre lutando para encontrar ouro, sempre um pouco mais de ouro vai entrando no mercado. É muito pouco de fato, né, porque realmente é uma coisa difícil se encontrar ouro e é por isso que ele valoriza. Mas sempre vai se criando um pouco mais de ouro. Já com o Bitcoin, galera, é diferente. Ele é literalmente como se fosse um ouro, só que um ouro digital. E ainda olhando desse modo, ele poderia ser superior a esse ouro que a gente já conhece, porque não existe como você criar mais bitcoins. Agora entendam, pessoal. Imagina ali uma caixa com 21 milhões de bitcoins, né? E todo dia, algumas pessoas vão lá tirando um pouco de Bitcoin dessa caixa. Eu mesmo, eu já fui lá, coloquei a minha mão e tirei alguns Bitcoins para mim. Eu comprei. Está guardado comigo para sempre. E várias pessoas compram. Várias pessoas, várias empresas, bilionários, né, governos, políticos. Está todo mundo tirando um pouco todo dia daquela caixa. Só que aquela caixa nunca vai ser enchida de novo. Só tem aqueles 21 milhões. E o que vai acontecendo? Ao longo do tempo, aquela caixa vai ficando mais vazia, os bitcoins vão ficando cada vez mais raros, está quase acabando, e o que acontece? Logicamente, ele vai começando a valorizar. Esse é um dos principais fatores que fez com que o Bitcoin fosse criado de uma maneira que, no longo prazo, né, ele só tende a subir. É claro, normal, ele vai subir, vai cair às vezes, dependendo da notícia que sai, do que acontece no mundo, de quantas pessoas estão dispostas a vender, quantas pessoas estão dispostas a comprar, mas percebam que o fato dele ser tão limitado,
quanto mais pessoas vão comprando, menos Bitcoin vai ficando disponível para ser comprado. É por isso que o preço dele tende a aumentar. Isso de uma maneira bem resumida, tá, pessoal? Tem muito mais sobre Bitcoin do que apenas isso aqui que eu tô falando para vocês, mas eu quero que esse vídeo aqui seja um pouco mais direto para que vocês entendam o porquê, né, que eu recomendo sim que vocês vão atrás e pesquisem melhor sobre isso. E nesse momento, galera, fazem mais ou menos umas 3 semanas que o Bitcoin passou por um evento chamado Halving. Nada mais é do que um evento que ocorre de 4 em 4 anos do Bitcoin. Em toda a existência do Bitcoin, que é mais ou menos ali 15 anos, sempre ocorreu a mesma coisa. Acontecia o halving, alguns meses depois, 2 meses, até 3 meses, o Bitcoin começava então a subir. Logicamente, né? Sobe, desce um pouco, porém sobe um pouco mais, desce um pouquinho mais, sobe mais. Entende? Ele nunca sobe em linha reta, mas ele sempre tende a valorizar. O que acontece é que conforme o tempo está passando e mais pessoas estão comprando Bitcoin, menos Bitcoin está ficando disponível no mercado, né? E esse halving, ele é um evento que faz com que o Bitcoin fique ainda mais escasso para essas pessoas. De um jeito bem simplificado, pessoal, para vocês entenderem mais ou menos o que é esse halving e por que ele faz isso ali com o preço do Bitcoin, a gente pode imaginar uma árvore, por exemplo, e toda semana essa árvore ali ela dá 10 maçãs. E ali embaixo dessa árvore sempre tem 10 pessoas querendo pegar essas maçãs. Então, logicamente, uma maçã para cada um. Porém, quando acontece o halving nessa árvore, essa maçã passa, ao invés de dar sempre 10 maçãs por semana, ela passa a dar 5 maçãs por semana. Porém, lá embaixo, ainda tem 10 pessoas querendo comer. Então, aquelas pessoas elas não ganham mais uma maçã inteira, elas ganham meia maçã. E o que acontece? Por isso, cada maçã vai ficando mais cara, porque menos maçãs estão ficando disponíveis. A maçã está se tornando cada vez mais escassa. Quanto mais pessoas estão ali embaixo da árvore comendo aquelas maçãs, menos maçãs está sobrando para outras pessoas comer. Quando aquela pessoa que se enrolou para ir lá debaixo da árvore pegar a maçã querer uma maçã, ela vai ter que pagar muito mais caro do que aquelas pessoas que já estavam ali embaixo colhendo, entendem? E de 4 em 4 anos, a árvore vai reduzindo a quantidade de maçãs pela metade. Essa coisa toda de halving, de valorização, dele ter só 21 milhões de moedas, é só uma porcentagem muito mínima do potencial do Bitcoin e de tudo o que ele pode fazer aí na humanidade, e eu acredito fortemente que ele vai fazer nos próximos anos, conforme as pessoas foram entendendo o potencial dessa moeda. Galera, eu diria para vocês que um dia é capaz até do Bitcoin acabar substituindo algumas moedas aí do mundo, como já aconteceu em alguns países, né? Existe um país chamado El Salvador, que literalmente colocou o Bitcoin para ser a moeda do país deles. Eles deixaram a moeda que eles utilizavam ali no país deles e colocaram, não, agora a nossa moeda vai ser o Bitcoin. Eu não duvido nada que seja possível que um dia a gente literalmente pare de usar o real e comece a usar uma moeda ali como o Bitcoin. Resumo da ópera. Por tudo que eu já estudei por cerca de um ano aí o Bitcoin, eu acredito sim, com 98% de certeza, tá? Não posso garantir 100% porque nada é garantido, a gente tem que entender os riscos, mas eu acredito sim que nos próximos meses, até ali 2025, metade de 2025, o Bitcoin ele vai ter uma valorização ali de 3 até 4 vezes. O que significaria que se você colocasse 10 mil reais, lá em 2025 você conseguiria tirar 40 mil. Mas, de novo, pessoal, antes de fazer qualquer coisa, vocês têm que realmente entender quais são os riscos. É normal que o Bitcoin tenha quedas, né? Então, você pode acabar colocando 10 mil reais ali hoje e amanhã você entrar ali na tua conta e ver que está marcando só 5 mil. Se você não consegue aguentar esse tipo de coisa que é comum acontecer no Bitcoin, então você tem que estudar um pouco mais para você entender certinho por que isso acontece ou colocar menos dinheiro até que você se sinta seguro para fazer um investimento de maior quantidade, certo? Por fim, pessoal, uma coisa muito importante em relação ao Bitcoin é que você saiba como comprar ele adequadamente e como guardar ele adequadamente. Lembre-se, o Bitcoin não pertence a nenhum banco, não pertence a nenhuma empresa e não pertence a nenhum governo. Ele foi uma coisa criada ali por um grupo ou por uma pessoa e foi dado para gente mesmo cuidar. Então, a obrigação de manter os seus Bitcoins seguros e não perder a senha é sua. Dependendo de onde você guarda os seus Bitcoins, perdeu a senha, acabou, amigo, você nunca mais vai recuperar. Aí sim,
você perde o dinheiro. Então você tem que ter muita ciência e tem que entender realmente o que você está fazendo para você não correr o risco de ver o que a gente vê em várias notícias, de um monte de gente que perdeu dinheiro com o Bitcoin, que perdeu dinheiro fazendo não sei o que e depois sai aí dando reportagem ou falando mal do Bitcoin simplesmente porque não entendeu como cuidar dele direito. E pessoal, para quem assinou meu canal aqui como membro, eu vou começar a fazer vídeos privados e específicos para vocês, para ajudar vocês no que for necessário, seja ali em Bitcoin, seja em relação à musculação, seja em relação à beleza, ao que vocês quiserem. O tema, na verdade, quem vai escolher são vocês, os membros. E logo logo, para quem tiver um bom interesse, já que eu estudei ali esse Bitcoin por um ano, já que eu mesmo já comprei ali uma quantia considerável do meu patrimônio, já que eu mesmo aprendi como guardar os meus bitcoins ali com segurança, se você tiver interessado realmente e quiser ter uma ajuda para que você entenda um pouco mais rápido o que você tem que buscar especificamente, se você quer entender como que compra, se você quer ver comigo mostrando para você na tela, fazendo uma compra ali junto com você, mostrando como é que você pode guardar com segurança os seus bitcoins, para quem quiser, eu vou oferecer uma consultoria comigo, uma call privada comigo mesmo, de 1h30 ali, para a gente conversar sobre o que vocês quiserem. Então, se o interesse de você é aprender ali sobre Bitcoin, querer que eu passe todo o meu conhecimento, querer que eu mostre como é que eu compro, querer que eu mostre como é que eu guardo, né, querer tirar a sua dúvida ali diretamente comigo, a sua dúvida em específico, né, você vai ter essa possibilidade. E, logicamente, a gente pode falar sobre o que você quiser, não precisa ser só sobre Bitcoin. Agradeço de coração vocês que já são membros e também os novos membros aqui do canal. E a gente se vê no próximo vídeo, que não vai demorar tanto quanto esse demorou, beleza? Se gostou, não esquece o like, porque isso ajuda bastante, né? E até mais!